Salve, salve, torcedores brasileiros espalhados por todo o Brasil e também os rubro-negros, por que não? Porque hoje tem Vasco e Flamengo no Maracanã. E nós iremos fazer um apanhado geral da nona rodada do Campeonato Brasileiro, jogos de sábado e domingo. Tem muita coisa aí que aconteceu no final de semana, líder do campeonato perdendo, Palmeiras se aproximando, Atlético Mineiro também, a volta das vitórias do Fluminense, Corinthians voltando a perder e alguns times que perderam em casa, podendo ter se distanciado um pouco mais da zona do rebaixamento. E tem muita coisa interessante para a gente observar. Teve o Grêmio aí consolidando uma boa fase. São Paulo, que vai em segunda derrota seguida, apesar da classificação na Copa do Brasil, já é a segunda derrota da equipe do Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá como foram os resultados dos jogos. E por causa disso, você tem que deixar o seu like. Falando de como foram os jogos, você que acompanha os nossos shorts, você que tem acompanhado os nossos vídeos, você tem visto que a gente tem alcançado um número bastante interessante, né, de visualizações, de pessoas, mas o YouTube ainda não tem reconhecido o nosso trabalho, não tem divulgado como a gente tem esperado, pela qualidade do canal, canal educativo, cheio de entretenimento, de análise, de um amparado geral de várias equipes, especificamente do Flamengo, mas nós aqui trazemos notícias de praticamente quase todas as equipes, assim também como de notícias de outros torneios que seja relacionado, claro, ao futebol, ao Flamengo, ao futebol brasileiro, como no caso aí, tratamos aí em um certo momento sobre o caso do Vinícius Júnior, né, que estava sofrendo ali na Espanha, fizemos um vídeo especificamente, então você não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir, de comentar e dizer, né, se realmente nós estamos fazendo um trabalho produtivo, e se você não gostou, dá o dislike também, porque a gente precisa também da sua contribuição dessa forma para que a gente possa melhorar. Então, vamos continuar aqui. Vou compartilhar para vocês a nossa tabela dos jogos, como foi o final de semana, né, de sábado e domingo. Então, para vocês aí, compartilhando a tela aí, ó. Vou deixar só apenas a tela para ficar mais interessante para vocês. Então, aí, o final de semana, tivemos os jogos do sábado, da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza empatou em casa com o Bahia. Para mim foi uma decepção. Já fiz um comentário sobre este jogo, né, em uma outra live. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro jogando em casa, clássico no Mineirão, aí, as duas equipes jogando em Minas. Jogo dos desclassificados da Copa do Brasil, Atlético Mineiro retomando a vitória. Atlético Paranense e Botafogo, que se enfrentaram pela Copa do Brasil aí, voltaram a se enfrentar no final de semana, e o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, veio a perder. O América Mineiro, né, que se classificou lá no Rio Grande do Sul contra o Internacional, lá no Beira-Rio, venceu em casa, retomando assim as vitórias, né, no Campeonato Brasileiro. Ele que tirou a invencibilidade da equipe do Fortaleza, venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. O Corinthians, que parecia que estava tomando rumo, veio tomar a sua pancada aí e se aproxima novamente da zona de rebaixamento. Já já vamos ver a tabela. Santos e Internacional empataram em 1-1. No domingo, né, Fluminense retoma as vitórias, jogo no Maracanã, pressionado Fernando Diniz, gols, né, no primeiro tempo ainda, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, e o jogo que eu acompanhei, Grêmio e São Paulo, terminaram 2-1. São Paulo começou vencendo e Grêmio venceu. Lembra da nossa análise que a gente falou no pré-jogo sobre esse confronto, que o Grêmio ia explorar muito o lado de campo, e aí tudo se concluiu. O gol da vitória do Grêmio foi justamente jogada pelo lado, e já já a gente vai mostrar um parado geral sobre este jogo, né? Palmeiras, né, se aproximando dos líderes, do líder Botafogo, aí, invicto, único invicto do Campeonato Brasileiro contra a única equipe que ainda não conseguiu vencer, que é o Curitiba. Palmeiras 3, jogo muito fácil, jogo muito dinâmico da equipe do Palmeiras, contundente, preciso, eficiente. E o jogo que impressionou foi o Cuiabá, venceu a equipe do Goiás, que tinha se fortalecido, né, aí nas últimas rodadas, tinha jogado bem, conseguiu vencer até mesmo a equipe do Botafogo, né, tirando a sua invencibilidade, e perdeu em casa. Como eu falei para vocês, é um jogo em que o Goiás teria que ter muita posse de bola, o Cuiabá gosta de fazer isso com seus adversários. E logo mais ainda que sem resultado claro, o confronto do Vasco e
Flamengo logo mais à noite. E encerrada essa rodada, como foi que ficou a tabela? Né? O nosso interesse é mostrar como ficou a tabela, então vamos lá de classificação do Campeonato Brasileiro. Está gostando desse vídeo? Peço para vocês desde já curtir e compartilhar os nossos vídeos para que o YouTube reconheça o nosso trabalho, que é de suma importância para que a gente possa ter o nosso trabalho valorizado. E claro, o YouTube vai indicar o nosso canal e nós teremos um crescimento em decorrência fruto de um trabalho educativo, de um trabalho informativo com qualidade, com números, com tecnologia, de uma forma clara e objetiva. Né? Então, curte aí o canal Flamarcou, você que não é inscrito, se inscreve. Vamos compartilhar aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro. Né? Claro que o Campeonato Brasileiro ainda está na 9ª rodada, mas surpreende algumas coisas interessantes que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. E para vocês que gostam de sites de apostas, sites com numerologia, né? Temos aí o site, aquele era o Footstate, né? O Footstate, que é .com.br, um site onde traz partidas internacionais, nacionais e muita coisa interessante. Já já a gente retoma ele para olhar algumas coisas que nós falamos no nosso pré-jogo do domingo sobre o jogo entre Grêmio e São Paulo. Então fique aí ligado nesses sites Footstate, e agora estamos aqui no Ascore. Como é que tá aí? Tá tudo legal, gente? Espero que vocês estejam visualizando bem a nossa tabela aí do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Botafogo é o líder do campeonato. 7 vitórias, né, em verdinho aqui. Vamos dar a legenda aqui. Aqui é o número de jogos, partidas jogadas, número de vitórias, de derrotas, os gols marcados e os gols tomados. E aqui é o último jogo. Certo? Você coloca o mouse em cima, coloca aí a visualiza em cima e você vai identificar melhor. Ó, veja aqui, ó, Botafogo venceu o América Mineiro, Botafogo venceu o Fluminense, o Botafogo perdeu o Goiás, o Botafogo venceu o Corinthians. Então, são jogos aí do líder do campeonato. Né? Então, temos aí o Palmeiras na vice-liderança com 19 pontos, já com 9 partidas jogadas, Atlético Mineiro que vem dando uma retomada, 17 pontos. Na realidade, duas equipes estão empatadas em número de pontos, Atlético Mineiro e Grêmio. Fluminense vem logo abaixo com 5 pontos, com 16, na 5ª colocação com 16 pontos. São Paulo aí que sofreu a derrota para o Grêmio, era um jogo de 6 pontos, aquele chamado jogo de 6 pontos, Grêmio avançou para 17 e o São Paulo permaneceu aí com 15. Atlético Paranaense deu a subida com 15 e ultrapassou o Fortaleza, que fica com os 14 pontos em decorrência do empate contra o Bahia. O Flamengo se encontra agora na 9ª colocação, com 13 pontos, e tem mais 2 equipes que estão com 13 pontos, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que já jogaram nessa rodada. Santos, que empatou em casa com o Internacional, continua com 12 pontos, Internacional com 11, na realidade 11, cada um ganhou 1 ponto, 11, o outro estava com 10, veio com 11. Cuiabá, que foi, para mim, já vou aqui adentrando nesse detalhe, Cuiabá, para mim, que foi a surpresa da rodada, vencendo fora de casa. Né? Vimos que muitas equipes venceram nos seus domínios, outras empataram, mas o Cuiabá foi a equipe que venceu fora de casa e venceu muito bem a equipe do Goiás. O Bahia, né, continua aí brigando aí e, novamente, o Corinthians desce na tabela com 8 pontos. E o Goiás, que venceu, que perdeu em casa, continua com 7 pontos. O América Mineiro venceu, mas ainda não saiu da zona do rebaixamento, e o Vasco da Gama, que desceu agora para a 19ª colocação, com 6 pontos. E o Curitiba, como eu falei, a única equipe que não venceu, e o Vasco da Gama, a única equipe que tem uma vitória. Algo que a gente precisa olhar para a tabela, ainda a 9ª rodada, ainda não chegamos já chegamos agora num quarto do campeonato, né? São 38 rodadas, e você começa a observar uma mudança no comportamento da tabela. Ou seja, essas equipes que estão aqui na zona de rebaixamento, ainda que vença, elas não vão passar da 15ª colocação, né? Até mesmo o Corinthians, se vencer depois do seu saldo de gol, número de vitórias, pode permanecer aqui, sim, na 15ª colocação. Isso significa o quê? Que essas equipes estão ficando a cada 2 rodadas atrás deste bloco aqui, né? Com 13, 14 pontos, certo?
com 13 e 14 pontos. Ou seja, mais um empate, uma derrota, o distanciamento já pode aumentar para 7. E aqui a aproximação do grupo, do pelotão da 8ª colocação para o primeiro lugar é importante. São apenas 7 pontos. Né? Em 2, 3 rodadas, caso o líder do campeonato venha empatar 2 e perder uma ou ganhar uma, quem vencer 3 seguidas já pode até ultrapassar o Botafogo, significa que é uma dinâmica do Campeonato Brasileiro. O Pep Guardiola disse que aqueles postulantes ao título em pontos corridos geralmente tem um encaixe melhor nas primeiras rodadas e costuma pontuar bastante no início, se ganha no começo e se consolida nas últimas rodadas. E como eu sempre gosto de mostrar para vocês, né, temos aqui o nosso o ranking que sempre é dado a cada rodada, né? E do campeonato ainda não foi concluído, certo? Devido ao não fechamento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos aqui os jogadores que são líderes, né, de gols no Campeonato Brasileiro. Temos aí o Tiquinho Soares, do Botafogo, com 8 gols e, na realidade, 6 gols, 3 assistências em 8 jogos, né? Jogou 8 jogos, 6 gols e 3 assistências. O Roger Guedes tem 9 jogos, 5 gols e 1 assistência. O Hulk tem 9 jogos, 5 gols e 2 assistências. E o Jonathan Caleri, que tem 4 gols. Eu gosto muito de trazer isso, né, para você que gosta de acompanhar números, porque você que joga cartola, você que gosta de colocar, identificar os jogadores que estão mais capazes de definir uma partida. Então, esses são os jogadores aí que têm decidido os jogos. Tiquinho Soares, pelo lado do Botafogo, Roger Guedes tem feito seus gols. E o jogador que mais participa de gol, ou seja, se você está aí no Cartola, quer colocar um jogador para pontuar, o Tiquinho Soares é um jogador que toda vida que ele participa, ou ele dá assistências, ou ele tem feito gols. Ou seja, em 8 jogos, em 8 jogos, ele tem 6 gols e 3 participações, ou seja, 9 participações diretas em gols da equipe do Botafogo, e isso é muito importante. No apanhado geral, temos aqui, né, o Tiquinho Soares liderando aí, são vários jogadores com 3 assistências, Ganso, Dudu, Pavon, Carlos, o Eduardo Carlos, o Tassiano, o Piquerez, Machado, Bruno Pacheco, Everton Soares, são vários jogadores aí com 3 assistências, e o número de jogos aí que impressiona do Piquerez, 6 jogos e 3 assistências, um jogador muito interessante aí da equipe do Palmeiras. Então esse é o nosso apanhado geral, né? Damos os resultados dos jogos, trouxemos a tabela, e agora nós iremos falar, né, para vocês outra coisa importante, né? Colocar aqui, gente, estamos aqui de volta, né? Fizemos o nosso TV de casa já, né? Trouxemos os resultados dos jogos do sábado e domingo, né, que de suma importância. Depois trouxemos como ficou a tabela, e agora podemos falar um pouco para vocês sobre a questão da expectativa, né, que ficou depois dessa 9ª rodada. Ainda não foi concluída, mas dos jogos de sábado e domingo. Né? Para mim, nos jogos do sábado, me decepcionou muito a equipe do Fortaleza, né, por ter jogado em casa, por estar vindo bem na Sul-Americana, por ter retomado as vitórias no Campeonato Brasileiro e ter feito uma excelente partida contra o Palmeiras. Foi desclassificado, mas fez uma excelente partida contra o Palmeiras, tirando a invencibilidade da equipe do Palmeiras, sim, derrotando a equipe do Palmeiras no Campeonato da Copa do Brasil. Então, Fortaleza, para mim, foi uma certa decepção no Campeonato Brasileiro. E no domingo, o jogo que me decepcionou muito, né, foi o Goiás. Até fiz o pré-jogo, achava que o Goiás venceria a partida. Então, não fiquei impressionado. No jogo entre Grêmio e Fluminense, coloquei aí empate nos 2 jogos, por causa da equipe do São Paulo e por causa do Red Bull Bragantino, que gosta de jogar contra equipes que têm a posse de bola, mas fui surpreendido aí. É claro que o Fluminense poderia vencer também, coloquei essa possibilidade, e o Grêmio também, por estar com um conjunto se reagrupando, colocava um empate, mas o Grêmio surpreendeu, mas havia falado no pré-jogo que o Grêmio poderia sair muito bem devido ao novo sistema do Renato Portaluppi, com 3 zagueiros e utilizando muitos laterais, né? O Fábio e também o Reinaldo, que foi o autor do gol, e aí surgiu a lei do ex, né? O ex-São Paulino, Reinaldo, né, que jogou aí quase 4, 5 temporadas, se não me engano, na equipe do São Paulo, fez o gol da vitória
contra a equipe do Tricolor Paulista, né, que agora já encontra a sua segunda derrota. Então, acho que a gente fecha essa parte aqui do Campeonato Brasileiro da nona rodada, dos jogos de sábado e domingo, e vamos falar, claro, do clássico Vasco e Flamengo. Né? Já falei para vocês que a gente vai gravar já detalhes sobre essa partida, mas a gente já vai dando um amparado geral, porque já saiu prováveis escalações. Né? Então, queria deixar para vocês aí que a equipe do Flamengo tem sofrido com esse vazamento de informações. Então, Vasco e Flamengo, minha expectativa, claro, o Vasco vem num péssimo momento. Diga-se de passagem, a equipe do Vasco, olha aqui para mim, torcedor vascaíno, a equipe do Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. Impressiona como a equipe tem jogado mal, impressiona como a equipe tem se comportado mal dentro de campo fisicamente e como o treinador Maurício Barbieri não tem encontrado nenhuma solução. Pelo lado do torcedor rubro-negro, né, flamenguista, a expectativa, depois da grande vitória contra a equipe do Fluminense, com uma estratégia totalmente diferente do jogo anterior, mas que qualquer estratégia em prol da vitória é válida, lembrando que em jogos de mata-mata, principalmente, o que vale é a classificação, é o resultado final, e o Flamengo conseguiu seu objetivo, o Fluminense não, né? Fernando Diniz até vamos dizer assim, se soberbeceu, dizendo que vocês vão ver que é a equipe que vai ter 70% de bola contra o Flamengo, bababá. Mas o Fernando Diniz tem que entender que a posse de bola é apenas números que servem para trazer uma avaliação da sua equipe ou de qualquer outra equipe. Mas o que importa é o que a equipe está fazendo com essa posse de bola e onde essa posse de bola ela é utilizada. Então, a equipe do Fluminense utilizou muito o campo para trás, ou seja, quando o Flamengo conseguia ali fazer uma pressão alta, o Fluminense conseguia sair, o Flamengo fazia uma concentração de um lado, onde a bola estava, o Fluminense conseguia fazer mudança novamente, passes de retorno, e aí mudava o setor da bola, o Flamengo concentrava. Isso ia cansando a equipe do Flamengo, lógico, pressão alta, concentração. Depois o Flamengo utilizou outra ferramenta desse padrão de jogo da equipe do Jorge Sampaoli e das ideias de Jorge Sampaoli, que é quando a equipe não consegue roubar a bola ali naquele setor ofensivo, o Flamengo começa a ter uma outra dinâmica, é o quê? Utilizar alguns jogadores para bascular e retomar o bloco, seja ele tivesse médio ou alto ou baixo. Então, no caso, o Flamengo utilizou muito disso. O Flamengo utilizava uma pressão alta, depois fazia uma concentração, depois basculava e ficava em bloco médio, depois tentava a retomada de novo. Quando retomava a bola, tocava para trás para descansar com ela e depois ia atacar novamente. Então, isso aconteceu muito e o Fernando Diniz achou que a sua posse de bola foi muito produtiva. Não, a posse de bola do Flamengo que foi bastante efetiva, vamos dizer assim. E ele falou depois na sua entrevista coletiva, né, que ia utilizar a profundidade, era um jogo de profundidade, por isso que ele jogou com 3 zagueiros e liberou mais o Wesley e Ayrton Lucas, e muitos desses jogadores conseguiram produzir. Um dos gols, podemos dizer que saiu de jogada do Wesley, ali já no finalzinho do jogo, né, no gol do Gabigol. Então o Wesley cruza, o Cebolinha finaliza muito mal, a bola sobra para o Gabigol, que finaliza e complementa a vaga. Pelo lado do Vasco, que veio de derrota para o Fortaleza, né, descansou no meio de semana, perdeu para o Fortaleza, e aí perdeu nos minutos finais, diga-se de passagem, e o Vasco só tem sofrido, vamos dizer assim. O que falar dessa equipe do Vasco hoje? Né? O Maurício Barbieri não consegue encontrar, mas vamos aí para as possíveis, apresentar aqui para vocês as possíveis escalações. O portal que tem sempre divulgado com antecedência é o portal do GE, a gente tem que dar toda a credibilidade. Então, vamos primeiramente aqui entender que, de certa forma, colocar aqui a provável escalação da equipe do Vasco, ok? Para vocês. Vamos fazer o seguinte, colocar logo as duas escalações, né? Aqui, utilizar o portal do GE e colocar as prováveis duas escalações. Certo? Para vocês é importante isso, que a gente já ganha tempo. Se você está gostando desse vídeo, o que é que você tem que fazer? Não se esqueça, curte, compartilha,
comenta aí embaixo se está gostando, se demora demais, se precisa ser mais rápido, ou seja lá o que for, o importante é que você contribua para que a gente possa melhorar a cada vez mais. Então vamos aqui para o confronto de logo mais à noite, Vasco e Flamengo, onde assistir, né, prováveis escalações, vou colocar para vocês aqui. Lembrando que sempre tem saído, né, gente? Aí é complicado essa questão aí do Flamengo, que sempre tem saído com antecedência. E a torcida tem cobrado muito um posicionamento da diretoria, né? Mesmo o Jorge Sampaoli fechando alguns jogos, aí, fechando alguns treinamentos, não tem conseguido aquilo que ele quer, né? Então, é complicado mesmo essa situação aí do Flamengo, né, que tem tido suas divulgações, diz que tá tudo legal aí, tá tudo legal. Então, novamente, aquela, né, e vou deixar somente para vocês aí o layout da página, ok? Dá aquela sumida, tudo ok com vocês? Vamos lá, olhar aqui no portal do GE, ok? Estamos aqui no portal do GE, trazendo para vocês as escalações, onde assistir Vasco e Flamengo, que vão se enfrentar hoje à noite, horário de Brasília, 20 horas. O jogo será transmitido pelo Premier, clássico para todo o Brasil. Né? Tem divulgação aqui, mas o que nos interessa é isso aqui, certo? Vasco e Flamengo, né? Campeonato Brasileiro 2023. As prováveis escalações. Então, o Vasco tem duas mudanças, né? O Pumita Rodrigues se recupera na vaga da lateral direita e o Pedro volta ao ataque. Né? Pedro Raul, que tem feito muita falta à equipe do Maurício Barbieri, mas não é um jogador que participa do jogo, mas não tem sido efetivo. Né? O Vasco tem que estar com esse jogador, né, que foi uma contratação muito importante para esse ano e até agora não tem surtido efeito no Campeonato Brasileiro da forma que tem esperado. Né? Então, fez alguns testes no time, também deve promover a entrada de Orejano, né, um meia que joga pelo lado, que se concentra mais por dentro, e do lugar do Gabriel Peck, né, que é um dos jogadores que jogou muito bem nos clássicos ali do Campeonato Carioca. Então, a provável escalação, né, vamos aqui para ela, o Léo, Robson Bambu, Capasso e Léo, sistema com 3 zagueiros, Puma Rodrigues de um lado, Lucas Piton do outro, Jair Galarza, Oliverano e Alex Teixeira e Pedro Raul. Então, essa é a equipe do Vasco para logo mais às 20 horas. Quem está fora? O Barros e o Aguinaldo por desconforto nos lados direitos. E os pendurados da partida são Gabriel Peck e Jair Figueiredo. Já pelo lado do Flamengo, temos a provável escalação aí, a volta do Pedro. O Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Wesley, Eric Pulgar, Thiago Maia, Everton, Cebolinha, Arrascaeta, Gerson e Pedro. Aí está um sistema em 4-2-3-1, com o Gerson aberto pela direita. O Gerson jogou aberto pela direita contra o Fluminense, né, fez uma baita partida de passagem. Já eu tenho uma ideia, o Gabigol está ausente dessa partida, sentiu desconforto, não vai jogar, Léo Pereira também. Vamos olhar aqui bem rapidinho, né, os jogadores que estão fora. Mateuzinho ainda se recupera daquela fratura, né, ainda no início do Campeonato Brasileiro, perdeu jogos importantes da Libertadores. O Léo Pereira com incômodo e tá faltando aí o Gabigol, né? Ainda não é certeza, mas até esse momento aí, tá fora da partida, não sei por que não está atualizado. Os pendurados, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Thiago Maia e o Vidal. A arbitragem, que eu não gosto muito dele, tá esse cidadão aí, que é o Machado. O seu assistente, Alex e Thiago, o VAR, a Daiane Muniz. O atual é o Alex Stefano. Ok? Então, gente, vamos voltar aqui novamente. Então, já temos aí uma parada das duas equipes. Confesso que eu não entraria com Everton Cebolinha. Por quê? Vamos focar aqui, vou focar mais aqui
para o lado do Flamengo, para a gente finalizar o nosso vídeo. Né? Eu não entrarei com o Everton Cebolinha, vou gravar um vídeo explicando, né, porque eu não entrarei com o Everton Cebolinha. A dinâmica que ele dá empobrece outras. Eu tenho discutido isso, eu participei numa live com o Luiz Antônio e com outros participantes ali da live, Luiz Antônio Rubro Negro. Vá lá curtir esse canal também, super de bola. Minhas participações no canal Quadradinho Rubro Negro também eu tenho colocado essa mesma colocação, que em detrimento a uma única dinâmica que o Cebolinha dá, ou algum aspecto individual dele, ele não consegue atribuir outras coisas, né, que são fatores decisivos para um jogo contundente, para um jogo mais equilibrado, com mudanças de corredor e etc. Então, muito me preocupa pelo lado do Flamengo essa escalação do Vasco, não tenho muito a dizer, não acompanho de perto a equipe do Vasco, então fico aqui a minha alerta à equipe do Flamengo começar com a Everton Cebolinha. Né? Para mim ainda, ele não consegue se associar aos mecanismos que eu gostei muito no início do trabalho do Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli tem enxergado totalmente diferente agora, com um gesto muito deslocado pela direita. Não sei se é a presença do Thiago Maia que faz com que ele abra o gesto pela direita e concentra mais o pulgar no funil, né, e dá um pouco de menos responsabilidade ao Thiago Maia. Claro que ele vai, bate e volta, mas dá menos responsabilidades de ocupar o campo. Por exemplo, no jogo contra a Nublense, o Thiago Maia fez pouco a sua participação no contexto geral. No jogo contra o Cruzeiro, pouco foi efetivo. Quanto ao mapa de calor, nós colocamos mapa de calor, então é muito importante um jogador, a gente entender o que é que o treinador quer quando o jogador começa a executar bem. Então o Thiago Maia jogou uma partida consideravelmente bem contra a equipe do Fluminense, mas não é aquilo que um volante meia precisa ter para jogar esse jogo inteligente. É por isso que o Flamengo está atrás de jogadores do meio de campo. De La Cruz, o Alan, são nomes aí. Por quê? Porque esses jogadores realmente entenderão ou entendem o trabalho do Jorge Sampaoli. O Alan, de passagem, né, que está no Atlético Mineiro ali, com problema cervical, está com uma cinta já desde março ali, e o De La Cruz, que é um jogador que tem recebido muitas críticas do lado do torcedor rubro-negro. Eu também dei as minhas críticas e fiz as minhas ressalvas, porque é um jogador que vem de um histórico de lesão, né, depois que iniciou um processo de lesão ali sérios, né, já fez tratamentos muito sérios, né, no seu joelho. Então fica preocupação aí, gente, quanto a esses jogadores. E voltando, retomando as questões sobre as dinâmicas, né, do Flamengo. Então a escalação do Cebolinha e também com a presença do Thiago Maia faz com que o Gerson esteja ali aberto pela direita. Então eu peço para vocês, né, torcedores rubro-negros aí, também dar a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou não. Eu tenho visto nos jogos acontecer tudo aquilo que eu tenho falado nas lives, né, tudo aquilo que eu falo, apesar de ter colegas que discordam de mim, mas o Everton Cebolinha tira dinâmicas. O que ele dá? Ele dá individualidade, dá profundidade, dá velocidade, dá. Mas, por exemplo, eu sempre tenho dito nas lives, quando o Everton Cebolinha está em campo, quando ele corta para a profundidade, todo zagueiro já sabe, ele não vai entrar, né? Ele não vai entrar ali naquele espaço entre a linha de fundo, né, e o zagueiro. Ele vai sempre cortar para dentro novamente, procurar os meias que estão ali postos na entrada da área, o Ayrton Lucas. Ele não consegue associar ainda, ele não tem uma perna boa para cruzar. Então essas são algumas críticas que eu faço a essa escalação já aí divulgada com antecedência. E aqui encerramos o nosso halftime, né, nossa análise sobre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos sábados e domingo, e um prezinho aí de Flamengo e Vasco, porque nós vamos gravar um vídeo logo mais ainda, antes do final da tarde, estaremos divulgando mais um vídeo sobre Vasco e Flamengo, agora com qualidade relacionada à tática, certo? Aqui é uma parada geral, com alguns comentários. Então, Flamarcou agradece, Daniel Souza aqui agradece, o canal Flamarcou agradece a sua presença e espero o seu like, espero a sua curtida, espero o seu comentário. Fui! Halftime chega ao seu fim.